noite. Hoje é 1º de maio de 2019, quarta-feira. No Band Cidade de hoje, um programa especial. Nós vamos conversar com o promotor de Justiça do Rio Grande do Norte, José Augusto Pérez Filho. Vamos falar sobre compliance na saúde, ou seja, comportamentos éticos e morais dos profissionais da saúde. Também vamos falar sobre liderança dos membros do Ministério Público. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora, nesta entrevista especial com o Band Cidade no ar. E como eu dizia para vocês, neste feriado de Dia do Trabalho, a gente faz um programa especial. Eu tenho a alegria de receber aqui o Dr. José Augusto Pérez Filho, ele que é promotor de Justiça do Rio Grande do Norte e hoje atua no Conselho Nacional do Ministério Público em Brasília. Dr. José Augusto, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana. Estou aqui com muita alegria, muita felicidade com você e com seus telespectadores. Doutor José Augusto, o senhor ministrou ontem em Natal uma palestra no Sindicato dos Médicos falando sobre compliance na saúde, um termo que vem ganhando cada vez mais popularidade, comportamentos e aí no caso da área da saúde. Qual é a preocupação que o senhor traz nesses estudos, doutor José Augusto? A preocupação do compliance é o cumprimento da lei, o cumprimento das normas, o cumprimento das regras de uma maneira geral. Hoje se fala mais em compliance quando se diz respeito à anticorrupção. A compliance e anticorrupção é o que a gente mais vê, mais ouve, mais fala. Só que o compliance ele tem vários aspectos. Além de compliance e anticorrupção, você tem em outras áreas, como, por exemplo, na área da saúde. Então, na questão da saúde, você vai pensar em cumprimento das regras por parte dos médicos, dos profissionais de saúde, dos estabelecimentos de promoção da saúde, com respeito a códigos de ética, com respeito a normas trabalhistas, normas de proteção ao meio ambiente, normas de defesa do consumidor, normas de direito penal, tudo isso sob um guarda-chuva só, chamado compliance em saúde. Doutor José Augusto, e nesse grande guarda-chuva que o senhor expôs agora, o compliance em saúde, começando pelo Código de Ética Médico, quais são os cuidados que os profissionais precisam ter mais nesse compliance focado para o Código de Ética, que, aliás, começou um novo Código de Ética agora? Exatamente. Entrou em vigor ontem, 30 de abril, o novo Código de Ética Médica, que foi aprovado em 2018, passou 6 meses para que a comunidade médica se adaptasse a ele, e ele entrou em vigor, a gente falando em compliance e ética médica, o que é primordial a gente falar em proteção ao sigilo das informações sobre o paciente, proteção do médico com relação a condições adequadas de trabalho, comunicação adequada do médico para com os seus pacientes e a conduta do médico seguindo as normas estabelecidas, quer seja pelo Código de Ética Médica, quer seja pelos protocolos de atendimento de cada especialidade, de cada doença especificamente. Então, o médico cumprindo isso, ele já estará cumprindo boa parte do arcabouço normativo estabelecido pelo Código de Ética Médica. Doutor José Augusto, quando a gente fala sobre esse comportamento médico, e aí me ocorre agora a situação de alguns profissionais de saúde, não necessariamente médicos, que expõem o paciente, ou seja, colocam o antes e o depois, seja um dentista, seja um fisioterapeuta, seja um profissional, um esteticista. Isso é legal, doutor José Augusto, do ponto de vista de compliance, claro, da ética? Hoje, as normas de conduta ética, eles vedam essa exposição do antes e depois, porque apresentam como algo mercantilista a atividade, seja do profissional da medicina, da nutrição ou qualquer outro. Não que esteja totalmente vedado você apresentar uma fotografia do seu paciente antes ou depois, mas o ideal é que, primeiro, que haja a concordância, a anuência expressa do paciente com esse tipo de divulgação e que essa divulgação ela não seja com esse caráter de milagre provocado por aquele profissional com relação àquela pessoa. Por quê? Porque cada ser humano tem o organismo funcionando de maneira diferente. Então, você e eu, nós podemos ter uma mesma dieta, podemos praticar os mesmos exercícios, as mesmas atividades físicas, mas você pode ter um resultado melhor do que eu. Então,
um médico não pode dizer, olha, a foto de Ana Ruth antes, Ana Ruth depois de 3 meses de tratamento, e ela ficou assim, e qualquer pessoa que fizer o tratamento comigo vai ficar igual a Ana Ruth. Isso aí não é possível dizer-se com veracidade, com verdade. Você pode apresentar isso, mesmo com a autorização de Ana Ruth, mas não dizendo que aquilo ali é um resultado que todas as pessoas obterão, ou fazendo entender que as pessoas obterão aquele resultado se submeterem a determinado tratamento. Qual é a relação que o senhor faz dos procedimentos de compliance, do comportamento dos profissionais de saúde, com ter mais ou menos ações judiciais, processos envolvendo o trabalho daquele profissional? Bom, hoje em dia tem crescido muito o número de processos judiciais envolvendo a área de saúde. Você tem ideia, de 2008 a 2017, o número de processos em geral no país aumentou 50%. O número de processos envolvendo questões da saúde aumentou 130%. Então, foi um aumento muito maior do que os processos, entre aspas, normais. E isso nos leva a pensarmos como evitar que isso volte a acontecer ou que isso continue acontecendo. E a primeira recomendação seria tratar bem o seu paciente. Ouvir o seu paciente, falar com o seu paciente, olhar nos olhos do seu paciente, fazer com que ele se sinta uma pessoa que importa e que o médico se importa com ela. Com isso, o médico vai estar criando uma maior aproximação com a pessoa. E quem gosta se comunica, fala, ouve. E se você gosta de mim, Ana Ruth, eu vou ter muito mais paciência com eventuais erros seus. O pai com os filhos com os pais, eles têm muito mais paciência, suportam muito melhor os erros dos outros. Assim acontece na nossa convivência social. Se eu tenho um relacionamento com um médico e o médico me trata mal, o médico não olha nos meus olhos, faz uma consulta de 10 minutos, 5 minutos, e, em razão disso, eu não melhoro, eu pioro, eu sofro alguma consequência, eu vou botar a culpa no médico. Ao passo em que, se eu tenho uma relação de confiança, não precisa nem ser amizade, basta ser confiança com o médico, eu vou suportar melhor eventuais intercorrências no meu tratamento. E quando alguém disser, Zé Augusto, você precisa processar esse médico, eu digo, rapaz, não vou processar não. Doutor fulano fez o que podia. Doutor fulano me atendeu bem, ele pode até ter errado. Talvez não fosse o melhor tratamento para mim naquela hora, naquele momento, mas eu não vou processá-lo, não. Ele é um homem bom, é um homem de bem, é um homem que me dá atenção quando eu vou lá, então eu não vou processá-lo. Mas se eu tiver desgosto com aquele médico, eu vou esperar ocorrer o primeiro deslize dele para colocá-lo na justiça. E, infelizmente, boa parte dessas ações hoje são por falta de comunicação entre médicos e pacientes. Doutor Zé Augusto, e no caso eu me recordo no início dessa entrevista, o senhor falava sobre as unidades de saúde de uma forma geral. Há compliance também para os gestores de saúde, para as unidades de saúde? Sem dúvida alguma. Há um compliance diferente para unidades de saúde privada e outro mais intenso ainda, talvez, para os detentores de cargos de gestão em unidades de saúde pública. Porque estes da unidade de saúde pública têm que estar muito mais atentos às questões de anticorrupção, têm que cumprir fielmente a lei de conflito de interesses, coisas que ficam fora do âmbito de atuação da atividade de saúde privada. Em compensação, a atividade de saúde privada tem que dar muito mais atenção ao Código de Defesa do Consumidor. Doutor José Augusto Pérez, nesse foco da saúde, como é que o senhor tem visto, tem analisado algumas campanhas publicitárias de planos de saúde incentivando os pacientes a só buscarem os exames quando necessários? É meio que uma otimização dessa questão de exames, de procedimentos. Como é que o senhor avalia? Hoje, inclusive junto aos próprios médicos também. Sim. Hoje, o país passa por uma questão que envolve a saúde, tanto pública quanto privada. Na saúde pública, há uma forte incidência para a questão da redução dos pedidos judiciais para tratamentos experimentais,
para medicamentos off-label, ou seja, aqueles que ainda não foram aprovados pela vigilância sanitária, tratamentos de altíssimo custo, medicamentos de altíssimo custo. Então, hoje, o próprio Poder Judiciário, do Supremo, STJ, CNJ, eles incentivam os juízes a negarem esses tratamentos mais caros. Paralelamente a isso, você tem a saúde suplementar, a saúde privada suplementar, que são os planos de saúde, que são, dentro da área de defesa do consumidor, os dos maiores reclamados no Brasil todo, ao lado das telecomunicações e telefonia móvel. Isso, em parte, pelas negativas que eles fazem de cumprimento correto dos contratos. E parte dessas negativas diz respeito justamente a exames que são negados, a internações que são negadas, a cirurgias que são negadas. Então, na hora em que ele diz, não peça tal exame desnecessariamente, não faça determinada cirurgia porque você não vai ter direito, ele busca justamente inibir o consumidor, o pleito do consumidor, e fazer com isso, ele se preserva de uma, duas, três ações, não porque o consumidor não tenha direito, mas porque o consumidor pensa que não tem direito, induzido por aquela publicidade feita pelo plano de saúde. Obviamente que nenhum médico vai querer submeter o seu paciente a um tratamento mais custoso desnecessariamente. Mas muitas vezes os médicos exercem a chamada medicina defensiva, que nada mais é do que pedir o máximo de exames possíveis para cobrir da melhor forma possível, no entender daquele médico, todas as possibilidades para diagnosticar o mal que acomete aquele paciente. E isso custa dinheiro. Na hora em que ele demanda muitos exames, o plano de saúde não vai querer pagar por todos eles. E aí busca desestimular o médico a demandar tantos exames, sob o argumento que o senhor demore mais fazendo a consulta, atendendo o seu paciente, pergunte mais, observe melhor os exames básicos, porque aí sim o senhor poderá depois solicitar um exame específico, mais aprofundado, sem essa necessidade de um leque grande de exames que são muito custosos. E o senhor sabe que se a gente, plano de saúde, gastar muito com exames, vai faltar para pagar melhor os médicos. Doutor José Augusto, e é legal o plano de saúde, as empresas operadoras de saúde remunerarem aqueles médicos que solicitam menos exames? O senhor vai responder daqui a pouquinho, porque a gente vai agora para um rápido intervalo nesta edição do Band Cidade Especial, do Dia do Trabalho. A gente se encontra em um minuto com a resposta sobre esse assunto. Estamos de volta com o nosso Band Cidade Especial, neste feriado de Dia do Trabalho. Eu tenho a alegria de receber aqui Dr. José Augusto Pérez Filho, ele que é promotor de Justiça do Rio Grande do Norte. Eu já atuo em Brasília, no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, e profere palestras em todo o país. Esteve em Natal, proferindo palestra ontem, lá no Sindicato dos Médicos, uma palestra sobre compliance em saúde. Dr. José Augusto, eu deixei uma pergunta no ar no bloco passado e repasso para o senhor agora. Planos de saúde remunerando melhor o preço de uma consulta pelo fato do médico solicitar menos exames. Isso é legal, doutor José Augusto? O Conselho Federal de Medicina, ele trata sobre presentes, sobre bonificações, sobre remunerações extraordinárias para os profissionais médicos, mas ele não se dirige especificamente a esse tipo de bônus promovido por parte dos planos de saúde. A mim se apresenta como algo com um certo viés antiético, sim, com todo respeito a quem exerce essas práticas, porque o médico precisa estar muito seguro para não solicitar os exames. E à medida em que ele pensa primeiro no bônus que vai receber do plano, se não solicitar, do que na própria saúde ou no diagnóstico do paciente dele, aí sim a gente pode ter problemas. Então imagine se apresenta claramente uma situação da necessidade de determinado exame,
Mas o médico sabe que se pedir mais um exame daquele no mês, ele perde o bônus de X mil reais e ele deixa de pedir. E com isso, se agrava a situação do paciente, demora-se no diagnóstico do paciente ou o paciente vem a falecer. Então, há sim indícios de um conflito, de um possível conflito ético, sim, e exige que se pense melhor sobre esse tipo de bonificação. O senhor falou nessa resposta sobre a questão da previsão para o médico receber viagens, receber hospedagens, congressos. Isso é legal, doutor José Augusto? Os laboratórios, de repente, presentearem? Hoje, cada vez mais está restrita essa condição, essa possibilidade de bonificação de presentes para os profissionais médicos, né? Porque isso vinha atingindo patamares absurdos, com gastos enormes por parte dos laboratórios e dos representantes de equipamentos de saúde. Havia casos de recebimento de vários milhares de reais através desse tipo de conduta, e o Conselho Federal de Medicina restringiu muito essa possibilidade em benefício, primeiro, do paciente, em benefício dos outros médicos que não têm esse tipo de conduta, e isso resulta também no menor custo desses medicamentos, desses equipamentos, porque não existe mais esse gasto, esse custo embutido para os laboratórios e os fabricantes. Doutor José Augusto, nesse ensejo, o profissional de saúde, seja ele quem for, seja um fisioterapeuta, um nutricionista, um médico, ele receber uma remuneração extra porque usou um determinado produto de um laboratório, usou um medicamento ou usou um equipamento, isso também é ilegal? Isso é antiético, primeiro. Se é ilegal ou não, a gente vai ter que examinar a questão de onde saiu esse dinheiro ou de quem foi retirado esse dinheiro para que fosse dada essa bonificação. Então, antiético, a gente assume que é sim, e se é ilegal ou não, vai depender da situação. Por exemplo, na saúde pública, ele receber esse, entre aspas, por fora, sim, é ilegal, pode configurar improbidade administrativa, pode configurar crime e ele pode perder o cargo dele. Doutor José Augusto Pérez Filho, o senhor tem uma grande atuação no direito no Rio Grande do Norte, professor e promotor de justiça. Eu lhe apresentava, o senhor é promotor de justiça do Rio Grande do Norte e teve uma atuação durante muito tempo na defesa do consumidor. Mas hoje o senhor está no Conselho Nacional do Ministério Público, na Corregedoria. Como é que o senhor atua em Brasília, saindo do consumidor do Rio Grande do Norte e chegando no CNMP em Brasília, doutor José Augusto? Hoje, a nossa atuação na Corregedoria Nacional é como coordenador geral da Corregedoria, que tem o papel de regular a atividade dos membros do Ministério Público no país todo, ou seja, de investigar possíveis infrações disciplinares por parte desses membros, sejam elas crimes ou não, e, no caso de encontrar a possibilidade de responsabilização, propor ao Conselho Nacional uma punição para esse membro do Ministério Público. Então, esse é o papel fundamental da Corregedoria, aliado a um outro papel que é o de prevenção, de orientação dos membros do Ministério Público para que não cheguem a esse ponto de precisarem sofrer uma punição. Na Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público, qual é a principal demanda que chega, doutor José Augusto? Quais são obviamente que envolve isso muito sigilo, mas exemplos de casos que o senhor já encontrou, já se deparou lá? Hoje em dia, uma maior quantidade de casos diz respeito a manifestações em redes sociais. Né? É uma bela temática. É aquele limite entre a liberdade de expressão do membro do Ministério Público e o extrapolar essa limitação. Né? Então, hoje, a gente tem trabalhado muito nessas questões, tanto repressivamente, infelizmente, como também de uma maneira orientativa. O senhor tem ministrado muitas palestras envolvendo o conceito de liderança entre os membros do Ministério Público. Esse conceito de liderança, envolvendo inclusive o comportamento nas redes sociais, eles se entrelaçam? Sim, porque, na verdade, como a Corregedoria Nacional também monitora muito o desempenho do membro do Ministério Público, ou seja, o que ele entrega para a sociedade,
muito desse desempenho vai depender da forma como ele exerce a liderança para com os servidores que estão trabalhando com ele. Então, à medida em que ele é um bom líder, a equipe dele se engaja melhor na atividade e apresenta um melhor e um maior resultado para a sociedade. Daí a importância do Ministério Público trabalhar a questão da liderança dos seus membros. É complicado, doutor José Augusto, trabalhar esse segmento da liderança no promotor de justiça, sobretudo, e eu me lembro daqueles novos promotores, quer dizer, alguém que passou anos e anos estudando, foi aprovado no concurso e agora ele se colocar como líder, se até semana passada ele era um concurseiro alçando um voo no segmento do MP, doutor José Augusto? Eu não digo que seja complicado, porque a receptividade dos colegas é muito grande. Então, quando você tem pessoas abertas a esse tipo de conversa, a esse tipo de capacitação, a esse tipo de treinamento, tudo fica mais fácil, né? Agora, é verdade que muitos não passaram por uma capacitação nesse sentido. Eles são, como disse você, eles saem do concurso, são jogados numa promotoria de justiça após uma breve capacitação, mas também dizendo respeito à atividade fim, ou seja, não diz ao respeito a como ele vai chegar àquela atividade fim, ou seja, como ele vai tratar adequadamente os seus servidores, como ele vai gerir adequadamente os recursos, muitas vezes poucos recursos humanos que ele tem disponíveis. Então, e eles, como a necessidade deles, nossa, é muito grande, há sim uma receptividade também grande, não só dos membros do Ministério Público, como também dos servidores do Ministério Público, que também exercem lideranças entre outros servidores. De maneira que, de maneira nenhuma, é uma atividade difícil de se exercer. Na verdade, tem sido muito prazerosa essa atividade. Doutor José Augusto Pérez, o Ministério Público tem sido protagonista em N casos no país de uma forma geral, na imprensa, tem sido protagonista em ações, em grandes operações. O senhor já foi Procurador-Geral de Justiça, atua no Ministério Público há quantos anos? 29 anos. 29 anos. Como é que o senhor avalia, e hoje o senhor está no CNMP, como é que o senhor avalia o momento vivido hoje pelo Ministério Público no país de uma forma geral? O momento vivido pelo Ministério Público no país é de amadurecimento. São 30 anos da Constituição de 88, 30 anos desse novo Ministério Público, que recebeu em suas mãos um poder que ele jamais teve, sem estrutura suficiente para isso, sem capacitação necessária para isso, e aos poucos ele foi se capacitando, foi se instrumentalizando, foi aprendendo a usar melhor os mecanismos que foram disponibilizados por ele pelo legislador constituinte. Então hoje nós estamos chegando a um momento de maturidade, aprendendo a não abusarmos, por exemplo, do direito à informação, a não exagerarmos nas comunicações ou na forma de comunicação com a imprensa, a preservarmos melhor a integridade dos nossos investigados, a evitarmos danos colaterais envolvendo essas pessoas desnecessariamente. E essa maturidade, ela também cobra um resultado maior. Então, estão aí há 30 anos. O que foi feito nesses 30 anos no combate à corrupção, na defesa do consumidor, na defesa do meio ambiente. E a gente, graças a Deus, no Rio Grande do Norte em particular, o Ministério Público tem feito muito, sim, tem coibido muitos abusos, mas é claro, assim como no restante do país, a corrupção ainda impera, o descumprimento das leis ambientais ainda imperam, as ofensas ao consumidor da mesma forma, mas a gente precisa sempre estar atento à necessidade de compliance, de cumprimento da lei por todos, não só pelos membros do Ministério Público, mas também por aqueles que integram a sociedade. A gente está quase chegando ao finalzinho, mas eu queria falar da defesa do consumidor, o senhor que tem uma larga experiência. Nosso Código de Defesa do Consumidor precisa de uma revisão, doutor José Augusto? Ana Ruth, eu fui contra... Ou de uma atualização? Eu fui contra a atualização que se pretendeu fazer em 2013. Né? Hoje, eu entendo que nós estaríamos melhor com leis específicas sobre determinados assuntos. Por exemplo,
o código ele deixa muita coisa a desejar no que diz respeito ao comércio eletrônico. Então, com relação a isso, sim, seria interessante uma lei tratando de comércio eletrônico, não necessariamente mexer no Código de Defesa do Consumidor, porque em torno de princípios de defesa do consumidor, ele é praticamente ideal. A gente precisa, sim, de algumas atualizações específicas. Essa de comércio eletrônico é uma, a de superendividamento é outra, e assim teríamos, sim, uma legislação mais moderna. Promotor de Justiça, Dr. José Augusto Pérez Filho. Alegria recebê-lo aqui. Muito obrigada, Dr. José Augusto. Eu que agradeço, Ana. Boa noite. Boa noite. E este Band Cidade especial do dia 1º de maio, Dia do Trabalho, vai ficando por aqui. A você, aproveite o restinho do feriado. A gente volta a se encontrar amanhã, 18h50, aqui na tela da Band com o nosso Band Cidade. Sua companhia agora é o Jornal da Band.